versos 17 e 18. Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. Vamos ler? Diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Amém. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez, com sua cabeça. Ó Deus, agora nós oramos para que a Tua palavra caia em nossos corações, Senhor, para que a gente receba o bálsamo do Teu Espírito por meio da Tua palavra. A nossa alma carece, ó Deus, da Tua palavra. A nossa alma carece, Senhor, do Teu ensino. Então cuide de nós, Senhor, e que essa palavra venha edificar a nossa vida para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos, irmãos, que Pedro está escrevendo aqui para essas igrejas, e que essas igrejas são igrejas sofredoras, são igrejas que sofrem todo tipo de provação, passam por todo tipo de sofrimento. E como eu já preguei algumas vezes aqui, alguns desses sofrimentos se davam pelas calúnias e difamações também dos ímpios. Mas Deus deixou bem claro no capítulo 1 que eles passavam por todo tipo de provação, todo tipo de sofrimento. Eles estavam passando, eles estavam debaixo desse mar de sofrimento. Então Pedro ele escreve para encorajar esses irmãos aqui. Eles precisavam ser encorajados pela palavra do apóstolo. E a gente sabe que as palavras encorajam, principalmente essas palavras que saem de Deus. Elas trazem vigor à alma, elas trazem força à alma. Então é por isso que Pedro ele escreve a essa igreja desde o primeiro capítulo, fortalecendo eles em meio ao sofrimento. Então aqui ele vem com essa palavra no verso 17: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então Pedro está dizendo: olha, é melhor sofrer fazendo o bem, melhor sofrer fazendo o bem, se for da vontade de Deus. Ele põe, ele abre esse parênteses aqui dizendo: se for da vontade de Deus, é porque muito provavelmente no verso 13 ele diz assim: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem. Ele está deixando aqui claro uma coisa: quem vai maltratar vocês se vocês forem zelosos na prática do bem? Aí você para e pensa assim: ué, será que é possível alguém sofrer fazendo o bem? Será que isso é possível? Você ser uma boa pessoa, você ser um cristão. Como eu já preguei para vocês, um cristão, ele é uma pessoa boa. Não tem como, não deveria ter como um cristão ser mau. Não faz sentido isso. O cristão, ele tem que ser uma pessoa boa. Então Pedro está dizendo aqui: quem há de maltratar vocês se vocês forem zelosos na prática do bem? Se vocês praticarem o bem todos os dias, se a bondade for um colar no pescoço de vocês, for a marca de vocês. A gente vive períodos em que as pessoas acham que ser cristão é ser um monte de coisa, né? Que ser cristão é ter cara de crente, né? Como se crente tivesse cara, né? Às vezes o crente talvez seja aquele que tem a cara mais abatida, aquele é crente. Não, Pedro não fala isso. Pedro fala que você tem que ser zeloso na prática do bem, tendo cara de crente ou não, ser zeloso. E essa é a pergunta: será que você pode sofrer fazendo o bem? É possível? Pedro diz, interpretando o que Pedro está querendo dizer, parece improvável alguém ser um sofredor e ser maltratado por outros, sendo um homem bondoso, uma mulher bondosa. Mas é por isso que ele diz no verso 17: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Quem vai maltratar você se você é uma pessoa boa? Mas,
se for da vontade de Deus, que você sofra mesmo sendo uma pessoa boa, ainda assim continua sendo melhor sofrer sendo bondoso do que ser maligno, do que ser mau. E Pedro deixa isso bem claro, se for da vontade de Deus. E aqui eu quero também abrir um parênteses aqui, como o Tiaguinho orou também, nem todo mal que cai sobre você, nem toda perseguição que vem sobre você, é por causa de pecado ou por causa de malignidade, ou porque você é uma pessoa má. A Escritura deixou isso bem claro, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A gente vê o próprio Jó, como o texto de Jó começa, né? Havia um homem na terra de Uz, chamado Jó. Esse homem era reto, sincero e temente a Deus. E depois a gente vê o que acontece na vida desse homem. Era um homem justo, era um homem bom, e passou por muitas coisas. Então é possível ser bom sim e sofrer. É possível ser um cristão zeloso na prática do bem e estar sendo maltratado. Maltratado por homens ou tentado pelos nossos inimigos espirituais. E às vezes você fica pensando, o que aconteceu? O que eu fiz? Por que isso está acontecendo comigo? Sendo que está escrito na palavra, quem vai me maltratar se eu for zeloso? Eu tenho sido um homem bom, eu tenho tentado viver nos caminhos do Senhor, e mesmo assim eu tenho sofrido. Mas Pedro está dizendo, é bom isso, é bom, porque se você está sendo bondoso, zeloso na prática do bem, e mesmo assim o sofrimento está vindo sobre você, os maus tratos estão vindo sobre você, isso reflete o caráter de Cristo. Pedro vai usar Cristo como exemplo aqui mais tarde, daqui a pouco, no próximo verso. Ele é o maior exemplo de todos, é a plena bondade, é a bondade encarnada, sofrendo, a plena bondade sofrendo, que dirá a gente, e sabendo de uma coisa, é da vontade de Deus. Aí aqui surge uma outra questão, mas como assim é da vontade de Deus que eu esteja passando por isso? Como Deus ousa querer isso na minha vida? Como Ele quer isso para mim? E eu sei que às vezes o cristão ele usa aquilo que alguns homens de Deus já, conhecidos de nós, já falaram, né? Usam um lamento para falar com Deus. É quando a oração ela vem recheada de lamentação. A lamentação, o lamento, ele é bíblico. Provavelmente Pedro sabia das lamentações dessas igrejas aqui. Provavelmente ele sabia, chegava aos ouvidos de Pedro. As lamentações são bíblicas. Tem um livro chamado Lamentação na Bíblia, que são lamentações de Jeremias. Não são lamentações de um ímpio, são lamentações de um crente, de um homem de Deus que lamenta. Ele escreveu um livro sobre isso. Então, é quando a oração ela é recheada dessas coisas, e você tem coragem, porque a oração de lamento, ao mesmo tempo que a gente parece ser frágil, quebrantado na oração de lamento, parece que o lamento nos dá uma coisa também chamada coragem, porque na lamentação a gente ousa falar certas coisas que a gente não falaria se estivéssemos vivendo toda a bondade do mundo, né? Se estivéssemos sendo satisfeitos em todo lugar, a todo instante, talvez a gente não teria a coragem que só o lamento nos dá. E quando a gente é tomado de coragem na fragilidade, em meio ao lamento, na oração, aí é quando a gente tem a coragem de dizer, acorda, Senhor, como o salmista já fez. Você fica pensando, como pode um homem mandar Deus acordar? Como pode o homem chegar e dizer, Deus, por que o Senhor faz isso? Questionar a Deus. Talvez se você percebesse os seus pecados de fato, você diria, Senhor, o Senhor está certo em me castigar, o Senhor está certo em me corrigir. Agora o problema é quando tu olha para um lado, olha para o outro, você fala, eu tenho tentado, Senhor. Eu tenho tentado, eu tenho me esforçado, mas parece que quanto melhor, ou quanto mais o bem eu quero, mais maltrato eu sofro.
E isso é da tua vontade, ó Deus. Pedro deixou bem claro. E é interessante que ele não diz, é permissão de Deus aqui. Ele não diz isso. Ele diz, da vontade de Deus. Vontade de Deus. É quando a gente para e diz assim, é vontade dele que eu esteja exatamente aqui. Passando exatamente o que eu estou passando agora. A gente fala, eu não entendo isso. É quando a gente precisa pegar a palavra do Senhor e trazer a palavra do Senhor para o nosso próprio coração, que diz assim, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Eu comecei o culto lendo o Salmo 42, que ele fala, porque está abatido a minha alma, porque está perturbada dentro de mim, põe a sua esperança em Deus. É quando o salmista ele diz para a própria alma, né? Ponha a sua esperança em Deus. É como eu já falei para alguns irmãos em Cristo, esse salmo que eu abri lendo, é um homem que está sofrendo maus tratos, né? Um homem que está debaixo desse sofrimento, e naquele momento, ele não é um amigo que está dizendo para ele, rapaz, ponha a sua esperança em Deus, não é um amigo, não é o pastor dele, não é ele mesmo. Parece que tem que existem aqueles momentos na nossa vida que a gente precisa pastorear a nossa própria alma. É quando a gente percebe o próprio salmista dizendo, não, porque você está abatido a minha alma, ponha a sua esperança em Deus. Ele parece estar sozinho, não tem ninguém para dizer isso a ele. O que ele faz? Ele não resmunga nessa hora. Nessa hora ele fala consigo mesmo, ele fala com a própria alma. Põe a sua confiança em Deus. É hora então da gente pegar os textos bíblicos e jogar contra a gente, dizendo, não, ainda que eu não entenda, isso é vontade de Deus. E a palavra do Senhor, está escrita na palavra do Senhor, que a vontade dele é boa. Ainda que eu não entenda, a vontade do Senhor é boa. Às vezes é necessário a gente falar isso várias vezes para a gente mesmo. A vontade de Deus é agradável e perfeita. Então Pedro diz aqui, no verso 17, olhe mais uma vez. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Irmãos, é necessário conhecer a si mesmo. É necessário você saber quem você é, para que você saiba também quando está sofrendo por fazer o mal, quando as coisas estão vindo sobre ti, porque é culpa sua. Infelizmente eu já vi gente que realmente estava errada, gente que realmente estava vivendo e fazendo coisas ruins, até mesmo para o próximo, e essas pessoas ousando a dizer que estava sendo perseguido por causa da unção que tinha. São pessoas que não conseguem enxergar o mal que fazem. Não conseguem enxergar que as pessoas estão falando, ou que as pessoas estão repreendendo por causa do mal que ele tem feito. Então, ao invés de ter a humildade em dizer, Senhor, perdoa-me, tem misericórdia da minha vida, de olhar para os próprios erros e dizer, isso aqui eu não faço mais. Ao invés de ter essa humildade, infelizmente eu já ouvi dizendo, não, eu estou sendo perseguido pela unção que eu tenho. Eu estou sendo perseguido pelo poder de Deus que está em mim. E dá vontade de pegar e sacudir, não. Não. Só é louvável sofrer. Só é louvável sofrer se for por fazer o bem e não por fazer o mal. Então, eu repito aquilo que eu disse no início e aquilo que eu disse também na semana passada. Grave isso que eu vou falar para vocês. O cristão, ele é uma pessoa boa e também reconhece quando erra. Não seja maligno. Quando a gente fala essa palavra, o que a gente imagina? Alguém num caldeirão fazendo bruxaria, né? Não seja maligno. Você pensa, eu não sou maligno. Maligno é quem faz o mal. Aí você já imagina feitiçarias,
né, uma bruxa mexendo no caldeirão, e você para e pensa, eu não sou isso, eu sou bom. Não, gente, aquele que faz o mal está na prática da malignidade. Ser maligno é fazer o mal, é praticar o mal. Não necessariamente fazer feitiços, voodoo. Como eu já disse também, que o cristão que persegue o seu irmão em Cristo com a boca, com a língua, tem imitado as práticas dos ímpios, porque a difamação, a calúnia faz parte das perseguições. Cristo sofreu não apenas com os chicotes, mas também com as línguas dos fariseus, com as línguas dos homens. É quando a língua se torna um chicote. Então, tudo isso serve para limpar a gente vai ouvindo, vai aprendendo, dizendo, não, isso eu não faço. Eu não faço mais. Eu parei com isso, acabou. Me arrependi dos meus pecados, me arrependi da minha língua, das coisas que saem da minha boca. Eu não quero imitar os ímpios, eu não quero praticar o mal, eu não quero ser maligno. Nem na igreja, nem na minha família, nem em qualquer outro lugar. Pensa, faça o bem sempre. E ponto final. Busque sempre a bondade, sempre, sempre e sempre. Como Cristo fez, como os apóstolos fizeram. Verso 18 diz assim, aí é quando ele usa Cristo como exemplo, para encorajar os irmãos. Ele diz no verso 18, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas. O justo pelos injustos. Olha, ele usa Cristo como a nossa regra, como padrão, nosso maior exemplo. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas. Uma vez um jovem chegou para mim e disse assim, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir na minha igreja. Não era aqui, óbvio que não era. Eu não sei como agir. Eu falei, por quê? Os pastores da minha igreja proibiram pregar sobre pecado. Não se pode falar sobre pecado na minha igreja, eu não sei como agir. Eu nunca tinha ouvido isso pessoalmente, sabia? Eu ouvia gente pregando, eu ouvia gente falando que tinha lugares em que era proibido falar de pecado. É como se o pecado não existisse. É como se as pessoas fossem para a igreja apenas para ter o ego afagado. É como se as pessoas fossem para a igreja, às vezes, somente para ouvir palavras que vão encorajar elas a viverem a vida da maneira que elas querem viver. Eu nunca tinha ouvido isso cara a cara. E às vezes quando a gente ouve outros pastores, pregadores falando, às vezes a gente não acredita e acha exagero isso. Até o jovem chegar a mim e falar. E ele estava abatido, porque ele estava angustiado em estar ali. O que eu faço? Lá não pode falar disso, é como se não existisse o pecado. Eles tiraram essa pregação, não tem mais, eu não sei o que fazer. Quando a palavra de Deus, até mesmo aqui, Pedro dizendo no Novo Testamento, Cristo morreu e sofreu, adivinha pelo quê? Pelos nossos pecados. Ele foi pendurado naquela cruz por causa de pecados. Ele não era um psicólogo na cruz. Não era. Ele era Deus levando pecados e sofrendo por causa de pecadores. A gente não pode querer mudar as palavras para agradar as pessoas. Não pode. Nós somos sim pecadores, pecado existem. Eles não só existem, como foi por causa deles que Jesus Cristo morreu. E Ele já veio para isso, para nos libertar dos nossos pecados, como está escrito em Mateus 1:21. É necessário você saber disso. É necessário eu saber disso sempre. Eu sou um pecador.
E o meu pecado foi tão grande, o seu pecado foi tão grande, que Deus foi pendurado no madeiro. Deus homem foi pendurado no madeiro por causa desses pecados. O que fazer agora? O que fazer agora? Como uma canção já dizia, né? Ele deu a vida dele por mim, então eu entrego a minha vida a ele. Por tudo que ele fez. Ele sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas, para sempre. Não precisa mais morrer, não precisa mais de sacrifícios. Acabou. Foi de uma vez por todas, acabou. Por causa dele, todos os meus pecados foram destruídos naquela cruz. É claro que eu estou falando no todo, no geral, porque eu continuo sendo pecador, mas os meus pecados e os seus pecados não têm mais domínio, não vão nos destruir, porque Cristo venceu os pecados na cruz do Calvário. Graças a Deus por isso. O justo pelos injustos. E aqui está onde Pedro queria chegar, para encorajar aquela igreja, para encorajar aqueles irmãos. Sabe quem morreu? Foi ninguém mais, ninguém menos que o justo. Imagina um ser, consegue imaginar isso? Que não tem pecado algum, que nunca pecou, nem em pensamento. Você consegue imaginar isso? Alguém que caminhou nessa terra sem pecado. Em tudo foi tentado, como diz a palavra, mas ele não cometeu pecado. E sofreu. Homem de dores desde que nasceu. Mal nasceu, já começou a ser perseguido por Herodes. A vida foi uma vida de sofrimento, uma vida de perseguição, e nunca blasfemou. Nunca nem sequer murmurou contra Deus. Caminhou com pecadores. Viu e ouviu um monte de coisa, e nenhuma palavra torpe saiu de seus lábios. E é isso que Pedro está querendo dizer a esses irmãos para encorajar. Se você acha que tem sofrido, e que isso é injusto porque você tem feito o bem, Pedro está levando você a Cristo e mostrando: aquele que não cometeu nenhum pecado, padeceu por causa de pecadores, por causa de pecados. Olhe para ele. Vocês sabiam disso? Que tem momentos que só é possível caminhar quando se está olhando para Cristo? Você sabia que tem isso? Que tem momentos na sua vida que você não consegue dar um passo se os seus olhos não estiverem nele? Lembrando dele, lendo sobre ele, trazendo à memória a vida dele, a vida e a obra dele. Tem momentos na vida que não é possível nem dar o primeiro passo se você não tiver Cristo diante dos seus olhos. É necessário lembrar aquela cena muito famosa que ele diz para os seus: a minha alma está profundamente triste até a morte. O santo dos santos falando isso. O grande Deus, tanto sofrimento, tanta dor, e tanta bondade, tanta justiça, tanto poder, tudo estava nele. E ele sofreu. Ele saiu dos lábios dele os cânticos de sofrimento, as falas de sofrimento. Não tinha vergonha de dizer isso também. Não tinha vergonha de nem sequer chamar os seus para orar com ele. De pedir ajuda em oração. De clamar: pelejem comigo em oração. Vão comigo. E sabendo o que esperava ele, a ira dos homens, que é a menor das coisas aqui, e a ira de Deus sobre ele, que aí é que está, aí é que choca, porque nessa hora nem Jó pode falar, nessa hora nem Jó pode mais abrir a boca, porque a ira de Deus estava sobre o santo,
Para e pensa nisso, o santo. Não há uma manchinha nele. Não há uma manchinha. É hora que se Jó tivesse ali, ele botaria as mãos na boca. A ira de Deus caindo sobre o Cristo. E eu digo o que eu falei agora, há pouco na frase passada, né? Tem momentos que não dá para caminhar se você não souber disso. É hora que você para, enxuga as lágrimas, toma um banho, passa um perfume e fala para si mesmo: os meus sofrimentos não se comparam com a vida do Cristo. Tudo o que eu passei não é uma gota do que caiu sobre o ser perfeito. E eu que sou pecador. E aí é necessário sair uma oração dos nossos lábios. Senhor, ajuda-me a continuar caminhando em meio aos maus tratos e aos sofrimentos. Ajuda-me a continuar caminhando. Porque Cristo cambaleou e foi até o fim cambaleando, sendo Ele perfeito. É hora que você fala com o próprio Cristo: Senhor Jesus, dá-me mais graça. Dá-me mais graça. Ele sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos. E olha o motivo agora. Eu circulei na minha Bíblia aqui a palavra para. E meditando nisso aqui, o motivo do sofrimento dele, o sofrimento que nos leva a Deus, que nos conduz a Deus. Essa palavra para. Olha agora para isso, olha para o texto. Pedro acabou de dizer que ele sofreu. E ele sofreu para conduzir-nos a Deus. Ele não precisava passar por isso. Foi por amor. O próprio Deus abriu mão da sua glória para morrer e com a morte dele levar os pecadores a Deus. Foi para isso que ele sofreu. Ele não sofreu para ele mesmo. Ele sofreu por nós. Cada lágrima que ele derramou foi por nós. Foi por mim, foi por você. Cada sofrimento, cada dor, cada lágrima, cada pesar, toda a ira de Deus sobre ele foi para nos conduzir a Deus, nos levar a Deus. A vida sem Deus não faz sentido. Deus é a nossa alegria. Sem Deus não há motivo de sorrisos. Nós estamos entregues ao nada. Deus viu isso, Ele sabia. Ele é a nossa satisfação. E foi necessário Cristo vir para nos levar de volta para a nossa satisfação. Você já teve essa experiência de sentir na própria alma que você não tem alegria se não tiver Deus? Agora imagine isso no fim, no julgamento. Se não fosse por Cristo, o que seria de nós? Ele morreu para nos conduzir a Deus, a nossa grande alegria. Esse foi o motivo da morte dele. Foi por nós. E eu peço que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que a gente possa ver as maravilhas que estão aqui. As maravilhas de Cristo. O que você vai fazer quando o encontrá-lo? O que você vai fazer quando olhar para Ele? Quando você sentir a alegria das alegrias que está na presença de Deus, a quem você vai dar glória?
a Ele. A Ele. Quando nunca mais tiver uma lágrima sequer, toda lágrima for enxugada dos nossos olhos, só sorrisos, alegria, não mais tentação, não mais pecado, não mais tormento, só alegria e paz. A quem você vai dar glória? A Ele. Vai haver gratidão. Obrigado porque o Senhor me conduziu ao meu lar. Me conduziu a Deus. Quando eu falo que Deus é o nosso lar, é exatamente isso que eu quero dizer. O que é o seu lar? O que é a sua casa? Deveria ser um lugar de paz. Deveria ser um lugar de alegria, um lugar de descanso. É o lugar onde você se estica. Você descansa. E é isso que eu quero dizer quando eu digo que Deus é o nosso lar. Ele é o nosso lugar de descanso. É quando não há mais dor. E é naquele grande dia que a gente vai poder ver tudo claramente. E eu sei que nós ouviremos e também falaremos: obrigado, ó Deus. Obrigado. Agora, tendo isso em mente, vocês acham que a igreja ali foi ou não foi encorajada por Pedro? Foi ou não foi encorajada pelo apóstolo? De saber que o que Cristo fez e por que Ele fez. Ele é o nosso exemplo maior. Eu queria ler com vocês aqui um texto que sempre nos edifica. É um texto muito conhecido de nós, que é Isaías 53. Isaías 53, verso 1, que diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse talvez seja um dos textos mais belos da Escritura Sagrada. Talvez seja o texto mais claro do Antigo Testamento sobre o Cristo. Esse texto aqui é um texto que aqueles que têm de memória são bem-aventurados, porque consegue de prontidão pregar para a própria alma em alguns segundos, lembrando o texto de cabeça, na hora, de cor. Bem-aventurado é este. Eu quero terminar essa palavra lendo algo que um homem de Deus escreveu há muito tempo atrás. Ele disse assim: você já ponderou e considerou realmente como é grande o pecado do povo de Deus? Pense em quão abominável é sua transgressão e você descobrirá que um pecado aqui, outro ali,
não apenas se amontoam até formarem Alpes, mas que suas iniquidades são empilhadas umas sobre as outras, como na antiga fábula dos gigantes que empilharam um monte, montanha sobre montanha. Que massa de pecados há na vida de apenas um dos mais santificados filhos de Deus. Tente multiplicar este número, os pecados de apenas um, pela multidão de redimidos, grande multidão que ninguém podia enumerar. E você poderá começar a conceber a grande quantidade de culpa do povo por quem Jesus derramou seu sangue. Contudo, chegamos a uma ideia mais adequada da magnitude do pecado pela grandiosidade da solução provida. É o sangue de Jesus Cristo, o único Filho amado de Deus. É o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os anjos lançam suas coroas diante dele. Todas as sinfonias de corais do céu cercam seu trono glorioso, o qual é sobre todos, Deus bendito para o todo sempre. Amém. E ainda assim ele toma forma de servo e é açoitado e perfurado, ferido e dilacerado e finalmente morto, já que nada, a não ser o sangue do Filho de Deus encarnado, podia fazer propiciação por nossas ofensas. Assim disse Spurgeon. Cristo sofreu por nós. Lembra, nós somos pecadores. Não tinha como a gente se voltar a Deus. A gente estava acabado. Somente o sacrifício do Filho unigênito, do único Filho de Deus, poderia nos redimir e nos levar para o nosso lar. E o nosso lar é Deus. Ele morreu para nos conduzir a Deus. Ele não morreu para realizar os meus sonhos. E eu tenho alguns sonhos. Eu sei que você também tem. Mas ele não morreu para concretizar os meus sonhos. Ele até faz isso porque ele é bondoso. Ele faz. A graça dele transborda. Mas não foi para isso que ele veio. Ele morreu para me levar e para te levar para o melhor lugar que existe. E esse lugar é Deus. Louvado seja o Filho de Deus por ter feito isso por nós. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso. Quando você estiver sendo açoitado, lembra disso. Que o justo sofreu pelos injustos. E Deus o exaltou. E a nossa exaltação está em Cristo naquele grande dia. É necessário lembrar dessas coisas no período que a gente tem vivido. Cristo vai voltar. Ele vai voltar. E naquele dia, a gente vai olhar nos olhos daquele que entregou a vida por nós. Deus foi conquistado por nós pelo sangue. Amém? Foi pelo sangue que Deus foi conquistado por nós. Cristo fez isso. Que Deus nos abençoe e que haja mais gratidão em nosso coração, que haja menos murmuração em nós e que haja mais gratidão e glória a Deus em nossos corações. Queria orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós somos tão fracos, Senhor. Os pecados às vezes querem nos cegar, mas eu peço que o Teu Espírito abra os nossos olhos. E se há alguém sofrendo, ó Deus, em nosso meio, que esse alguém possa lembrar do que Jesus passou e ser encorajado por isso. Eu peço, ó Deus, que o Teu Espírito incline os nossos corações a Ti, Senhor. Incline os nossos corações à Tua palavra, para que a gente leia a Tua palavra, ó Deus, e compreenda e Te conheça mais, Senhor.
e conheça mais a obra de Cristo, Senhor. Nada, Senhor, se compara com a glória que vai ser revelada, Senhor. Nada, ó Deus. Que naquele grande dia a gente perceba que todo o nosso sofrimento foi nada, perto da glória que foi conquistada pelo Cristo. Nos ajude a amar mais o Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a amar mais o nosso Deus, Senhor, para a glória dEle. Abençoe a sua igreja. Abençoe cada pessoa aqui presente. E que essa palavra possa ficar, Senhor, no coração deles. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Eis o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só